que está muito próximo de fechar com o volante Thiago Mendes, de 33 anos, vindo do Al Rayyan, jogador com passagens pelo Lyon, né? Se recuperou. A informação que a gente tem que fisicamente o jogador está muito bem, está recuperado, está 100% e pode, obviamente, estar apto, né, para chegar e disputar a titularidade. O fato é agora, o Vasco só está ajustando, acertando o tempo de contrato. O Vasco quer até o final de 2026 e o jogador quer até o final, aliás, o Vasco quer até o final de 2026, exato, o jogador quer até o final de 2027, 2 anos e meio. Ao que tudo indica, vai chegar nesse acordo de 2 anos e meio de contrato. E o Vasco precisa, basicamente, ter jogadores, por exemplo, o Coutinho pode renovar até o final de 2027, mais 2 anos e meio até o final de 2026, para não precisar chegar no meio do ano que vem da janela e você ficar se preocupando com renovação de contrato de jogador como está acontecendo agora. Então são 2 soluções, né? Tanto o Coutinho e o Thiago Mendes fechando, deixar sempre para o final do ano para não ter preocupação em relação à renovação. E aí, outra informação importante sobre o mercado da bola, a gente entra nesse assunto agora, é o Vasco está mirando, né, sondando joia argentina, e algo que tem sido muito comum nesse momento. Acabou de acompanhar a movimentação do Botafogo com o Montoro, né, um jogador considerado também uma joia. O Botafogo conseguiu, é claro que os valores são puxados pelos times argentinos estar precisando de grana, os times sul-americanos estão precisando de grana, mas a informação é o seguinte: o Vasco está em busca de reforços para o setor ofensivo e planeja contratar mais um atacante na próxima janela de transferência. Um dos nomes sugeridos ao diretor executivo Admar Lopes é o jovem Franco Ratotti, atacante de 19 anos do União Santa Fé da Argentina. A União Santa Fé, inclusive próprio, salvo engano, o John Arias teve passagem, e o Vasco nesse momento sonda, né, esse jogador que é considerado uma joia argentina de 19 anos. Que a 777, a passagem dela no Vasco, ela não apenas foi muito mal, como ela piorou a situação do Vasco. A dívida do Vasco hoje é superior à que ele tinha antes da passagem da 777. O elenco é muito melhor, isso diga-se de passagem, eles conseguiram montar um elenco que hoje o Vasco minimamente consegue ser uma equipe competitiva, tá? O associativo não conseguiria montar esse elenco, isso é fato, porém a dívida da gente aumentou muito, o Vasco está nesse imbróglio jurídico e judicial todo. Então esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. Agora vamos seguir. Por determinação da Lei Geral do Esporte, os clubes têm até o final de abril do ano subsequente para divulgar seus balanços financeiros. O Vasco divulgou seu relatório no dia 30 de abril, mas de maneira curta e muito resumida, num documento de apenas 4 páginas e não auditado. O clube prometeu que daria mais detalhes até o fim de junho. 2024 foi o ano em que Pedrinho tomou o controle do futebol do Vasco das mãos da 777 por meio de uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, tá? E aqui o Vasco tem uma aspas que tá dentro do balanço da própria carta da diretoria administrativa, que eu vou ler as aspas para vocês aqui. Diante de todas as circunstâncias excepcionais vivenciadas ao longo de 2024, entendemos que os resultados percebidos indicam uma evolução conjuntural e de gestão, que nos permite acreditar que o projeto de transformação a longo prazo está no rumo certo, em busca do fortalecimento sustentável e definitivo do Vasco. Isso aqui é um trecho que a própria carta da administração do Vasco registrou no balanço. E agora a gente vai falar aqui da dívida e como essa dívida do Vasco explodiu de 2021 para 2024. O valor da dívida histórica do Vasco já havia sido destacada no balanço de 2 meses atrás, mas desta vez o clube deu mais detalhes. De acordo com o relatório de 2022, que foi o ano da fundação da SAF, até o fim de 2024 a dívida aumentou em 400 milhões. Só para vocês terem uma ideia, 2021 a dívida do Vasco em balanço era de 795 milhões. 2022 ela teve um aumento ali de 5 milhões, saltou para 800 redondo. 2023 ela foi para 1 bilhão e 2 mil reais e fechou 2024 com 1 bilhão 210 mil reais, ou seja, um aumento aí de 198 milhões. E se você partindo de 2021 para 2024, o Vasco teve esse aumento aí de 400 milhões de reais. Aí aqui tem mais um parecer aí do Vasco a respeito da situação. Em resposta à atual gestão, adotou uma abordagem responsável e técnica, combinando negociação direta, legalidade e compromisso com os credores. O objetivo foi aliviar a pressão sobre o fluxo de caixa,
restaurar a confiança do mercado e, acima de tudo, construir uma base sólida para que o clube possa crescer de forma consciente. Aí aqui você fecha as aspas e a gente volta aqui para a matéria. Antes mesmo de formalizar o pedido de recuperação judicial, no ambiente profissional e imparcial da Fundação Getúlio Vargas, isso aqui continua na aspas, tá? A gestão, devidamente assessorada por especialistas renomados no mercado, conduziu rodadas estruturadas de mediação com credores das principais classes do passivo. Essa abordagem prévia que privilegia o diálogo e a busca de soluções consensuais teve como finalidade antecipar acordos, reduzir litígios e sinalizar ao mercado à disposição do clube em tratar seus compromissos com seriedade. Destaques do processo de mediação. É que eles pontuam que eles julgam ter sido bem feito. 218 credores foram abordados formalmente, abrangendo o classe 1, trabalhistas, o classe 3, quirografários, o classe 4, micro e pequenas empresas. Eu acho que essa aí é a pronúncia. Outro item, 155 credores aderiram voluntariamente às condições propostas pela SAF. Na classe 1 trabalhista, mais de 47 milhões em créditos foram mediados com sucesso, com o apoio de aproximadamente 52% dos credores dessa fase. E aqui agora eles vão falar sobre o salto do Vasco nos custos operacionais. Na verdade, isso está em balanço, o custo operacional do Vasco aí disparou. O ano de 2024 foi marcado por um aumento significativo nos custos operacionais do clube, de 370 milhões no ano anterior para 435 milhões. O salto está diretamente relacionado às contratações realizadas no período, conforme aponta o relatório. O aumento observado nos custos operacionais no ano de 2024 está diretamente relacionado às contratações realizadas no período. Esse movimento impactou duas rúbricas relevantes: os valores registrados a título de amortização de direito de aquisição de atletas, que apresentaram crescimento substancial em relação ao exercício anterior. Os custos com o pessoal, que também apresentaram elevação em virtude do incremento das verbas salariais, encargos e direitos de imagem relacionados aos novos atletas e membros da comissão técnica incorporados à estrutura. Aí aqui um ponto positivo no meio dessa situação toda foi o aumento das receitas do Vasco. Como o Vasco já havia divulgado preliminarmente no relatório de 2 meses atrás, o clube conseguiu aumentar as receitas em 2024. Houve, por exemplo, um registro do faturamento total de 474 milhões, que, por exemplo, é superior aos 299 milhões de reais do ano de 2023, tá bom? Desse montante aí, 174 milhões foi em transferência de atleta, o maior registro da história do Vasco. Um dos motivos foi o desempenho esportivo do Vasco, que terminou o brasileiro em 10º lugar e chegou até a semifinal da Copa do Brasil. O Vasco tinha em 2023 de premiação 19,8 milhões, fechando aí 2024 com 52 milhões. O balanço também destaca o faturamento em venda de atletas, em especial de Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy por 10 milhões de dólares e de Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. Aqui a gente pode pontuar 2 itens que são fundamentais. O Vasco precisa escalar essa receita, tendo times competitivos e sem você estrupiar o clube, você ter condição de honrar essa folha salarial, diga-se de passagem, mas se você tem um time competitivo, olha a fábula que os clubes brasileiros estão embolsando no Mundial de Clubes. O Fluminense e o Palmeiras, que passaram das oitavas, só nessa classificação foi 72 milhões de reais. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o gigante da colina. Comente aí o que achou do vídeo e compartilhe com outros vascaínos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!